O maior risco para o futuro dos seus filhos não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de educação financeira. Todo pai e toda mãe sonham em dar aos filhos o melhor. Boa saúde, valores sólidos, escola, segurança. Mas existe um presente muitas vezes esquecido que pode ser mais poderoso do que qualquer outro. Ensinar desde cedo como lidar com o próprio dinheiro. Se você cresceu sem esse conhecimento, sabe o quanto isso pode ter custado caro. Talvez tenha perdido tempo preso em dívidas ou só descobriu a importância de investir quando já era adulto. Mas seus filhos não precisam repetir essa história, hein? E é justamente aqui que a gente vai mostrar como transformar cada real guardado em um legado, incluindo seus filhos, netos ou sobrinhos no mundo dos investimentos e formando uma mentalidade que pode mudar o destino da sua família. Você também vai acompanhar uma demonstração prática comparando dois cenários de carteira feitas para filhos em idades diferentes, uma desde o nascimento e a outra a partir da adolescência, seguindo o nosso método de investimentos e colocando lado a lado com a renda fixa. E para fechar, a gente vai apresentar a solução que funcionou para nós e que ajudou milhares de famílias no Brasil, o jeito Barsi de investir. Assim você vai poder refletir se esse caminho também faz sentido para você e para sua família. Tenho certeza que vai fazer bastante sentido. Educação financeira e cultura de investimentos precisam estar presentes nas conversas das famílias brasileiras. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa seu like aqui no vídeo. Os comentários estão abertos como um espaço de troca, então compartilhe sua opinião também. E se você lembrar de alguém que pode se beneficiar dessa mensagem, envie esse vídeo para essa pessoa, porque isso é um gesto pequeno, mas é capaz de gerar uma grande transformação, eu tenho certeza disso. Como disse Benjamin Franklin, um investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros. Eu já comentei dessa história também, que é bastante conhecida, de que crescendo, eu não tinha ideia da magnitude do patrimônio que o senhor tinha conquistado, né? E mesmo assim, o senhor conseguiu transmitir essa cultura de investimento sem necessariamente fazer isso com que a gente tivesse uma vida de marajá. Porque eu procurei demonstrar a você que o patrimônio ele tem que ser exercitado para o conforto pessoal da pessoa, não para ela se exibir perante terceiros, tá certo? Uhum. E é o que nós procuramos fazer. Nós vivemos bem, tá certo? A gente não tem problema nenhum de ordem financeira, a gente não tem nenhum obstáculo, né? Tá certo? Mas a gente também não tem uma postura de gastança indefinida, né? Tá entendendo? De queimar o dinheiro, vai, tá certo? Aliás, eu vou até dizer uma coisa para você. As ações são ativos que não estimulam a cobiça. Se você compra um carro, um apartamento, uma casa, você está vendo aquilo. Então ele pode estimular a cobiça. Né? As ações não, elas são acomodadas de um jeito que ninguém sabe. Se você não mostrar, ninguém sabe, né? Se você não propagar, ninguém sabe. Eu não diria que isso daí é uma obrigação paternal, mas eu acho que é uma obrigação de vivência, tá entendendo? De você querer conduzir seus filhos a uma trajetória que ele possa representar uma cultura vencedora, não uma cultura de perdedor, certo? E a cultura do vitorioso é sempre uma cultura talvez um pouco mais, não sacrificada, mas muito mais diferente daquele que é o perdedor. É mais fácil ser o perdedor do que um ganhador, tá certo? Não, para ser um vitorioso é preciso que você alimente uma série de contextos, tá certo? Para que você, incorporando aqueles aprendizados, evite que você caminhe e vá para o lado do perdedor. É isso aí. Depois de ouvir histórias de famílias que já vivem essa transformação e aprender com os especialistas como investir em nome dos filhos, a gente vai agora para uma demonstração prática. Vamos analisar dois cenários muito comuns. No primeiro cenário, os pais começam a investir desde o nascimento da criança, com aportes mensais e reinvestimentos dos dividendos ao longo do período. No segundo cenário, o início acontece mais tarde, quando a criança já tem 12 anos.
O método é o mesmo, aportes mensais e reinvestimento, mas o tempo de acumulação é bem menor. A única diferença entre eles é quando a decisão foi tomada, basicamente isso. E é justamente isso que a gente vai mostrar a seguir, o impacto que o tempo tem na construção de uma carteira de dividendos. Os dois casais decidiram seguir a mesma filosofia, investir em empresas sólidas, resilientes e boas pagadoras de dividendos. Empresas que têm histórico de atravessar crises, que geram caixa, que são essenciais para a economia e que, portanto, transmitem segurança no longo prazo. As escolhidas foram 5, em partes iguais. BB Seguridade, BBSE3, uma das maiores seguradoras do país, ligada ao Banco do Brasil. Ela atua em seguros, previdência e capitalização, segmentos que crescem junto com a economia e que têm altíssima previsibilidade de resultados. Uma empresa enxuta, lucrativa e que distribui generosos dividendos. Itaúsa, ITSA4, uma holding sólida controladora do Banco Itaú, que também tem participações em setores estratégicos, como de energia e indústria. Ao longo das décadas, construiu uma reputação de consistência e geração de valor para o acionista. Sanepar, SAPR4, companhia de saneamento do Paraná, prestando um serviço essencial que não depende de modismos ou ciclos de consumo. Água e esgoto são necessidades básicas e, por isso, a empresa tende a manter estabilidade e previsibilidade nos resultados. Taesa, TAE11, uma das maiores transmissoras de energia elétrica do Brasil. Atua em um segmento regulado e altamente previsível, com contratos de longuíssimo prazo que garantem receita estável. É famosa pela regularidade no pagamento de dividendos. Vivo, VIVT3, a principal empresa de telecomunicações do país. Referência em telefonia móvel e banda larga. No mundo onde cada vez mais pessoas estão conectadas, a demanda por serviços da Vivo só cresce. Além disso, é uma empresa que costuma remunerar muito bem os seus acionistas. Você percebe aqui que não há empresas de aposta nem modismos passageiros. Essas empresas que eu passei aqui são companhias ligadas a setores essenciais: bancos, energia, seguro, saneamento e telecomunicações. O nosso tão falado BEST. Essa é a essência do jeito Barsi de investir. Buscar empresas perenes que atravessam gerações. A primeira história, o filho recém-nascido. O primeiro casal decidiu investir no filho desde o nascimento. Todos os meses, com muita disciplina, compraram ações dessas 5 empresas. Não se preocuparam com as oscilações da bolsa. Sabiam que as quedas eram grandes oportunidades de comprar muito mais barato. A lógica era clara. Quanto mais cedo começassem, menor precisaria ser o esforço financeiro mensal. O tempo ia fazer a maior parte do trabalho. Durante 18 anos, os dividendos foram reinvestidos. O que parecia pequeno no início foi crescendo. De julho de 2007 a julho de 2025, a carteira desse filho rendeu impressionantes 546,84%, com o reinvestimento dos dividendos. Isso significa que a cada dividendo recebido, os pais compravam mais ações das mesmas empresas, gerando um efeito bola de neve. Com dividendos reinvestidos, a carteira não só superou o Ibovespa, mas também venceu o CDI, índice que representa os juros básicos da economia e que costuma ser referência para investimentos de renda fixa. O CDI aumentou 435,92% no período, ou seja, menos que os 546,84% da carteira. Quando o menino completou 18 anos, não apenas tinha uma carteira de ações muito robusta, mas também tinha uma renda mensal de dividendos, que já poderia ajudar a pagar as despesas da faculdade, por exemplo. Quando o menino completou 18 anos, não apenas tinha uma carteira de ações muito robusta, mas também tinha uma renda mensal de dividendos que já poderia ajudar a pagar as despesas da faculdade, por exemplo, ou até mesmo ser reinvestida para multiplicar ainda mais. Mais importante, ele cresceu vendo os pais falarem sobre investimentos, aprendendo na prática que empresas sólidas trabalham por você todos os dias. Ao começar cedo, os pais precisaram aportar menos para ter muito mais. Dessa forma, eles garantiram ao filho não só um patrimônio, mas também um fluxo de dividendos que, ao chegar à maioridade, já poderia ajudar em despesas de faculdade ou ser reinvestido para acelerar ainda mais o crescimento. A segunda história, a filha de 12 anos. Esse casal não começou tão cedo assim. Quando a filha já tinha 12 anos de idade, eles perceberam que a adolescência estava batendo a porta e, junto com ela, novas necessidades. Roupas de marca, maquiagem, celular, saída com as amigas. Era também a fase dos pedidos mais insistentes e das comparações na escola. Eles decidiram transformar essa fase em uma grande oportunidade de educação financeira. Criaram um hobby em família, acompanhar as empresas investidas, discutir dividendos recebidos, entender a importância de poupar antes de gastar. De julho de 2019 a julho de 2025,
essa carteira rendeu 99,9% com reinvestimento de dividendos. E aqui, a comparação é também reveladora. O Ibov, no mesmo período, rendeu 28,02% e o CDI acumulou 66,76%. Ou seja, mesmo começando tarde, o poder do reinvestimento de dividendos fez com que a filha tivesse quase o triplo de rentabilidade do CDI e mais que o triplo do Ibov. Ou seja, mesmo começando tarde, o poder de reinvestimento de dividendos fez com que a filha tivesse quase o triplo da rentabilidade do CDI e mais que o triplo do Ibov. Mesmo com menos tempo de capitalização, o investimento não só rendeu mais que os principais benchmarks, como também se transformou em uma atividade educativa imemorável. A filha aprendeu na prática o valor do dinheiro, os limites de gastos e a importância de pensar no futuro. A diferença entre as duas histórias é clara: tempo e reinvestimento de dividendos. Simples assim. Na carteira do recém-nascido, a rentabilidade de 546,84% em 18 anos com reinvestimento equivale a uma taxa anualizada de cerca de 10,6% ao ano. Já na carteira do adolescente, os 99,9% acumulados em 6 anos significam uma rentabilidade anualizada de aproximadamente 12,3% ao ano. Isso mostra que mesmo começando tarde, ainda assim é possível superar de longe tanto o CDI quanto o Ibovespa. A partir desses resultados e transformando a rentabilidade do período em uma média mensal, a gente consegue estimar quanto que ambas as crianças teriam ao final de seus investimentos com aportes de R$ 500 por mês. O recém-nascido, R$ 309.700. Já o adolescente, que a gente falou lá atrás, R$ 52.950. Os pais da adolescente precisariam aportar mensalmente, caso quisessem atingir o mesmo patrimônio do recém-nascido no mesmo período de 6 anos, de um aporte mensal aproximado de R$ 2.930, ou seja, um esforço praticamente 5,9 vezes maior por mês do que o casal que começou antes. As duas simulações deixam lições claras. Quanto mais cedo, melhor. O recém-nascido teve quase 18 anos para que o efeito dos juros compostos pudesse trabalhar ao seu favor. Resultado, 546,84% de retorno com dividendos reinvestidos. Nunca é tarde para começar. A adolescente de 12 anos também teve ganhos expressivos, 99,9% em apenas 6 anos, muito acima do CDI ou do Ibovespa. Investir é mais do que dinheiro. É um ato educativo, um presente que ensina disciplina, paciência e visão de futuro. Investir para os seus filhos não significa deixá-los milionários aos 18 anos. Significa dar suporte, abrir portas e, principalmente, ensinar bons valores. Em ambos os casos, os filhos não receberam apenas um patrimônio, receberam uma mentalidade. As diferenças de rentabilidade entre Ibovespa, CDI e uma carteira sólida de dividendos com reinvestimento são gritantes. Enquanto muitos ainda acreditam que investir em ações é arriscado, essas simulações provam que, com disciplina e foco em empresas resilientes, é possível sim construir um patrimônio sólido e previsível. O tempo vai passar de qualquer forma. A escolha é: você vai deixar ele passar ou vai colocá-lo para trabalhar a favor dos seus filhos? Não espere o momento perfeito, ele nunca vai chegar, tá bom? O futuro dos seus filhos começa agora. Cada ação comprada, cada dividendo reinvestido é um tijolinho colocado na construção da independência deles.